Olá para você que acompanha o canal mapastral.net, eu sou a Ana Rodrigues e agora nós vamos continuar com a nossa série sobre o mapa astral e vida profissional, objetivo profissional, a questão da vocação. Bom, nós já falamos sobre os elementos, né? Falamos também sobre o meio do céu em um outro vídeo. Hoje nós vamos identificar aqui, compreender como o posicionamento lunar no mapa interfere ou influencia ou indica tendência para algumas áreas específicas, não necessariamente em termos de profissão, mas como ele vai moldar a escolha profissional, a questão da vocação, tá? Ele diretamente não pode não dizer qual a profissão específica, mas que tenha relação com o tipo de comportamento da pessoa, né? Bom, a gente já sabe que a Lua representa as necessidades básicas do nível emocional, a maneira como a pessoa age emocionalmente, né? Como ela reflete, reage emocionalmente à circunstância da vida, o instinto, enfim, a Lua também está ligada ao passado, a todas as questões das emoções, né? Como é a constituição emocional da pessoa e como ela tende a lidar com as emoções. Bom, então a ideia aqui é a gente perceber como o posicionamento da Lua por signo vai interferir na questão da profissão. A gente eu já até compartilhei com vocês um estudo até que eu fiz ao vivo com um posicionamento lunar, mas de uma forma bastante genérica. Agora a gente vai entrar numa questão mais específica, que é a escolha profissional, certo? Bom, então, já disse em alguns vídeos que o posicionamento da Lua no mapa, ele é muito percebido no comportamento diário da pessoa. A gente expressa a todo momento. Por quê? Nós vivemos em um mundo emocional, nós reagimos à vida de uma maneira bastante emocional ainda, né? E então, vamos dizer, os estímulos emocionais, eles são grandes. Então, toda a nossa maneira de nos expressarmos, né, emocionalmente, ela é percebida. Quem conhece, quem estuda astrologia e vê, por exemplo, um mapa e acompanha o comportamento daquela pessoa, ele vai conseguir identificar facilmente no comportamento. E o outro é o posicionamento de Marte, né? Porque também estamos em um mundo físico, né? Onde há uma necessidade da ação física e Marte representa a ação, a briga, a guerra, enfim, tudo que leva à necessidade do agir, né? Do conflitar, do resolver, enfim, do colocar a energia em movimento para construir. Então, esses dois pontos, dois planetas, né, o luminar e o planeta, eles são muito importantes quando a pessoa vai fazer uma escolha profissional. Na verdade, quando ela partir para a escolha, ela já vai se direcionar baseada nisso. Então, quando vocês olharem o mapa natal de vocês, principalmente, para identificar as questões profissionais, avaliem a Lua, tá? Então, vamos lá. Vou falar de uma forma mais genérica, porque, como eu sempre digo para vocês, não é só o posicionamento do planeta no signo que vai dizer tudo. Vai ter que olhar em qual casa que ele está, os aspectos que ele forma, enfim, as questões de dignidades e debilidades. Porém, assim, uma lua posicionada no signo de Áries é uma lua bastante ativa, agitada, ansiosa, né? E reage rápido aos estímulos externos. Então, esse é um tipo de posicionamento no qual um ambiente muito parado, muito rotineiro, um ambiente profissional, com muita rotina rígida, não funciona muito bem. Essa pessoa ela precisa de uma profissão no qual ela se sinta estimulada a produzir coisas, e não só produzir no sentido do volume, mas ela vai precisar produzir coisas novas, diferentes, enfim, ela vai precisar realmente se sentir autoestimulada para desenvolver um bom trabalho. A questão da autonomia também é muito importante para quem tem a Lua em Áries. É até um dos pontos que, se no mapa tiver outros pontos indicando, pode indicar um maior sucesso em uma carreira autônoma, que a pessoa possa desenvolver sozinha, conduzindo sozinha. Por quê? Primeiro porque ela é muito rápida, ansiosa, agitada. Então, seguir normas, padrões, técnicas, aqueles processos de trabalho que são enormes e você faz só por parte, a coisa não funciona muito bem, né? Quem tem essa lua em Áries está sempre em movimento, sempre buscando melhorias, novidades. Então, isso ela vai querer, vai precisar, vai sentir uma necessidade
de colocar em movimento no trabalho que ela realiza. Agora, isso, como eu disse para vocês, a questão do trabalho autônomo não é imprescindível, vocês vão precisar olhar outros pontos do mapa, porque também, às vezes, a pessoa encontra uma certa autonomia mesmo trabalhando para uma empresa, né? Ela pode ter uma abertura. Agora, ambientes muito rígidos, muito sérios, com rotinas muito fechadas, rígidas mesmo, não vai ser muito bom para quem tem a lua em Áries, né? Então, um estímulo sempre, né? Já no caso da lua em touro, muda completamente o quadro, por quê? Touro tem uma característica muito forte de permanência, né? Então, aqui a lua em touro, ela já indica um emocional que prefere a rotina, né? Que prefere, tem uma certa praticidade, enxerga a questão com praticidade, mas quanto mais ela dominar o processo, é melhor. E quanto menos mudança tiver também no processo, é melhor. Por quê? A lua em touro, ela preza pela constância. Então, se tiver muitas alterações, muitas novidades, se tiver que se adaptar muito a ambientes diferentes ou a técnicas diferentes, padrões diferentes, não funciona muito bem para quem tem a lua em touro. Essa lua é uma lua que gosta de se sentir estável, acomodada naquilo que ela faz, né? No domínio, no controle, tá tranquila, né? Ela se sente bem, domina o processo, então ela vai produzir, vai se manter emocionalmente dentro daquilo tranquilamente, né? Então, por exemplo, se ela for trabalhar numa bolsa de valores, não vai dar certo, né? Porque é um ambiente que requer um estímulo, uma movimentação muito rápida, uma lua em touro não vai ter isso, não vai conseguir acompanhar. A reação da lua em touro, ela é um pouco mais lenta, né? Ela é um pouco mais trabalhada, né? Mais rebuscada. Então, ele não age por estímulo assim tão rápido, né? Não tem essa característica. Ambientes muito agitados pode deixar essa lua em touro um pouco desnorteada, né? Ela não vai conseguir acompanhar, vai interferir na produtividade, enfim. Então tem que levar isso em consideração para fazer uma escolha de uma carreira, né? Agora, a lua, aliás, assim, aqui a gente está falando mais da questão emocional, mas se a pessoa tiver uma lua em touro, até lidar com questões de valores pode ser uma possibilidade. Embora vai ter que olhar onde está posicionada a Vênus, né? Vênus representa o valor em si, a casa 2 do mapa, né? A casa 8, que tem a ver com os bancos, instituições financeiras de uma forma geral. Então, não é só o posicionamento da Lua que indica a profissão em si, mas ela molda o ambiente, né, da carreira, né? Ela vai determinar por essa necessidade, tá? Então, aquilo que ela possa expressar também o potencial de construção dela, né? É bem legal, o potencial gerador dela é bacana para quem tem a lua em touro, né? Quem tem a lua em gêmeos, né? Bom, gêmeos já é um signo totalmente curioso, movimentado mentalmente, né? Então, esta lua também requer muita movimentação, principalmente no nível mental. Talvez no nível físico não seja tanto forte dela, mas assim, mentalmente tem que ter muita informação vindo, muito conhecimento, experiência nova, relacionamentos interpessoais. Esse tipo de pessoa já não se daria muito bem trabalhando sozinha, né? Em um ambiente que ela tenha que executar uma tarefa sozinha e não tem a possibilidade de trocar experiências e informações com outros companheiros de trabalho. Então, por exemplo, aquelas empresas que separam tudo em salas já não daria muito certo para quem tem a lua em gêmeos, né? É uma lua bastante assim, motivada pelo contato. Aliás, essa é uma lua muito instável, né? E também é que a rotina muito rígida não funciona. Porém, assim, ambientes que sejam totalmente abertos, totalmente autônomos, pode ser um pouco difícil para quem tem a lua em gêmeos se manter, porque a questão da disciplina, você vai ter que olhar bem o Saturno desse mapa para conseguir ver como que é a questão da disciplina, porque se o Saturno não tiver bem colocado, não tiver forte no mapa, ela pode encontrar uma série de dificuldades pelas oscilações no humor, as oscilações nas necessidades dela mesmo em torno do trabalho, e isso pode ser um desafio muito grande para desenvolvimento de carreira, né, para crescimento, para evolução profissional, tá? Mas em termos de ambiente, essa lua em gêmeos, ela requer
um ambiente onde haja pelo menos o contato com pessoas, porque a troca de experiências precisa ser grande. Se não tiver pessoas, pelo menos meios de comunicação ou meios no qual ela possa interagir, né, de alguma forma, com notícias, com informações. Hoje em dia a gente tem as redes sociais, tem a internet que possibilita um monte de informação para a gente a todo momento. Então, esse estímulo, por isso que a gente está associar muito os gêmeos com a área da comunicação. Perfeito. Quem tem a lua em gêmeos pode se dar muito bem nessa área, né? Porque essa busca da novidade, esse estímulo do ir em busca de uma informação ou de outra é muito bacana. E também vai facilitar muito a questão da criatividade, né? Uma lua muito criativa, porque não tem barreiras para sair de uma informação básica e buscar alguma coisa totalmente diferente em outro meio. Aqui o caminho é aberto totalmente, a versatilidade total aqui, tá? Bom, agora a lua em câncer, né? Essa é uma lua que a gente sabe que ela é altamente protetora, busca muito a questão da segurança emocional. Então, aqui é importante que o ambiente profissional seja um local onde haja um acolhimento, onde ela se sinta, ela pertence, que ela pertence ao local, se sinta familiar, se sinta aconchegada mesmo, né? Como se fosse uma extensão do lar. Então, aqueles trabalhos em que ela fica um bom tempo trabalhando e que já convive com os amigos do trabalho, os colegas de trabalho, como se fosse a própria família, tal, é adequado para quem tem a lua em câncer. Ela vai se sentir bem, familiarizada. É um tipo de posicionamento também que não aceita muito bem mudanças bruscas, né? Alterações. Pode até sentir muito quando muda um colega de trabalho e tal. Ela vai sentir a diferença. E o ambiente muito agitado acaba deixando ela muito instável e vulnerável, né? Porque ela preza pela segurança emocional. Se o ambiente promove muita agitação, muita necessidade de prontidão, ela não vai conseguir acompanhar, porque precisa de um certo tempo para se sentir segura, né? Então, ela não vai conseguir acompanhar essa velocidade da agitação do ambiente. Então, ambientes muito movimentados para quem tem a lua em câncer não são favoráveis em nível profissional. Ela precisa de um ambiente afável, acolhedor, no qual ela possa conversar, cuidar. No ambiente de trabalho, ela vai ser com um local de trabalho muito cuidadosa, né? Tudo para se sentir muito bem. Então, até ter os objetos dela ali, trazer as coisas da família para colocar a foto da família na mesa de trabalho, porque puxa as questões familiares, emocionais, acaba se tornando o trabalho uma extensão do lar. Então, ela tanto puxa as questões do lar para o ambiente profissional, como também convive com as pessoas como se fossem familiares. Agora, não é todo mundo, né? Ela vai escolher um outro, obviamente. E também, assim, a gente tem que ver a composição do mapa, tá? Aqui não dá para vocês avaliarem assim, todo mundo que tem a lua em câncer é acolhedor, faz amizade no ambiente de trabalho. Por quê? Vocês vão precisar olhar o aspecto que a lua está formando no mapa, vão precisar olhar o ascendente, o sol da pessoa, casa 10, casa 0, vai precisar olhar uma série de fatores, tá? Aqui mostra muito essa necessidade da segurança emocional. Até, por exemplo, pode ser que a pessoa não seja tão carinhosa e atenciosa com os colegas de trabalho, mas que ela vai precisar se sentir segura, sim, com toda certeza. E então ela prefere um ambiente de trabalho que seja um pouco mais constante na questão emocional. Por exemplo, um ambiente de trabalho que ela se sinta muito ameaçada, um chefe muito autoritário, por exemplo, que ameaça, se não fizer direito, já sabe. Ou então com cobrança muito grande, se não atinge a meta, é demitida. Isso não funciona muito bem para quem tem a lua em câncer no nível profissional. Ela vai se sentir muito atingida e machucada, entendeu? Né? Porque ela precisa dessa calma, né? Para levar as coisas do aconchego, da calmaria ali mesmo, né? A lua em leão, né? Então, a lua em leão é um posicionamento forte também, porque a reação emocional ela é muito presente e essa pessoa ela vai buscar o reconhecimento que ela acha que é devido para ela. Então, assim, busca um pouco da presença do mostrar, do querer o reconhecimento, do querer a liderança, do querer ser vista, né? E ela pode ser uma pessoa que, mesmo não tendo um cargo de liderança,
acaba meio que sendo um pivô ali, né? O centro do departamento, por exemplo, a pessoa que está em evidência. Acaba também se tornando um ponto forte para carreiras autônomas, né? Porque o signo de Leão tem como característica já fortemente a questão da liderança, da própria individualidade, e a gente sabe que se essa lua tiver em aspectos desafiadores, a questão de aceitar poder de superior, tal, pode ser um pouquinho mais difícil. Então, pode gerar, por exemplo, uma lua em quadratura com Plutão, pode gerar algumas dificuldades para aceitar o domínio, aceitar regras, normas de outras pessoas. Então, ela pode ser um pouco desafiadora. Mas é um dos posicionamentos em que a pessoa ela é percebida. Se essa lua formar aspectos favoráveis, ela é percebida profissionalmente, as pessoas reconhecem o trabalho. Por quê? Talvez a questão da qualidade e tal é outro ponto, mas que essa pessoa vai ser vista, ela vai, porque ela vai se fazer presente, é necessidade interior dela ser vista, ela não vai ficar quietinha lá trabalhando no cantinho dela, não. Se ela fizer um trabalho ali, ela vai mostrar para o chefe, ou então se pedir uma opinião, ela vai dar a opinião, ela vai estar sempre participando do processo de trabalho, por quê? Porque ela preza, ela busca, ela visa o reconhecimento das pessoas com quem ela convive. E mesmo que não seja nas questões profissionais, mas, por exemplo, dentro do grupo de trabalho, ela pode ser uma espécie de líder, aquele que junta a turma toda, que é o que agita todo mundo para sair, é o que está no movimento. Então, até ela pode ter esse tipo de característica, né? Então, este ambiente, para quem tem um ambiente ideal para quem tem a lua em leão, é um ambiente no qual ela tem a liberdade para fazer, para se sentir à vontade, fazer do jeito que ela gosta, as coisas, conversar com a outra pessoa, se mostrar, conduzir. Se for um ambiente muito rígido, muito cheio de autoridade, de regras, com muitas normas, não funciona muito bem, porque aí pode apresentar as dificuldades com a questão do poder, como eu falei, tá? Bom, lua posicionada no signo de Virgem, né? Essa lua, ela é uma lua também constante, bastante constante, né? Para outros pontos, a gente já viu lá naquele vídeo da lua, né? E no signo e nas casas. Para questões profissionais, o emocional ele é um pouco mais distante, aqui a pessoa não se envolve tanto emocionalmente com a questão profissional. Então, é um tipo de posicionamento para a pessoa trabalhar com rotina, para ela ter sempre o mesmo tipo de tarefa, para ela servir, porque a lua também, como regente de câncer, tem este lado meio provedor, né, meio gerador do cuidado, da atenção. Então, a lua em virgem acaba se tornando um pouco serviçal mesmo, né, cuidadora, que preza pela rotina, que preza pela harmonia, né, pela constância das coisas, né, bastante prática. Para a questão profissional, exigente também, né, crítica do nível emocional. Se é no nível do trabalho, da técnica de trabalho, é outro ponto. Aí a gente precisaria até ver o Mercúrio, o Saturno, mas ela pode ser muito crítica do comportamento das pessoas, né? Uma lua, tudo aqui, quando é em qualquer planeta, né, posicionado em Virgem, vai usufruir das características virginianas para se expressar. E a crítica, a capacidade analítica, a questão da praticidade, tudo são características virginianas. Então, essa crítica, ela pode ser forte. Então, pode ser uma pessoa que, às vezes, se retrai um pouco no ambiente de trabalho, não é tão amigável, não é tão envolvente nas relações pessoais, mas que pode ser altamente crítica ali, né? Então, aqui, eles já, vamos dizer assim, que quem tem a lua em virgem trabalha bem, assim, em um ambiente que seja um pouco mais rígido, funciona bem. Agora, por exemplo, se for um ambiente muito, muito agitado, pode deixar essa pessoa um pouco, não diria desorientada, mas incomodada, porque ela é uma pessoa pacata, calma também, né? Que Virgem, ele é um signo da humildade, da simplicidade, faz do jeitinho as coisas do jeito dele e tal. Então, ela pode se sentir, essa pessoa pode se sentir um pouco incomodada com ambientes muito voláteis, com muitas alterações, não funciona muito bem, tá? A lua posicionada no signo de Libra. Essa é uma lua perfeita para trabalhar na moda, né?
Porque ela é muito. A Lua representa o emocional. E Libra tem uma forte característica de interesse no comportamento humano, das relações, né? Essa questão das relações, do contato, dos relacionamentos impessoais. Então, é uma lua que gosta de se relacionar no ambiente de trabalho. Não digo se relacionar afetivamente, tá? Namoro, casamento, nada disso. Estou falando de contato com pessoas. É um dos posicionamentos que é muito bom para trabalhos que exijam contatos mesmo, área comercial, relações internacionais, relações, todo tipo de relação de vendedor, né, com cliente, assim, relações com clientes, pode ser muito favorável para quem tem a lua em Libra, porque ela necessita sempre dessa busca de uma contraparte para, vamos dizer, se sentir completa, né? E isso vai aparecer em vários pontos da vida dela. Como a gente está falando aqui da questão profissional, no ambiente de trabalho, essa lua é uma lua que é equilibrada, que vai sempre prezar pela harmonia do ambiente, vai acatar ordens com facilidade, é também bastante crítica, tá? O signo de Libra também tem como característica a questão da crítica, então a Lua em Libra ela é bastante crítica, mas é no sentido da harmonia aqui, né? É uma Lua que tende a se relacionar bem com as pessoas no ambiente profissional, gosta do trabalho em grupo. Aliás, esse é um dos pontos bem interessantes, né? A gente falou de Áries da questão da individualidade, nós falamos do Leão também. E a Lua em Libra já prefere também um ambiente no qual ela possa ter relacionamento com as pessoas, conversar, trocar, sair para almoçar junto, tal. Isso é importante, né? Trocar experiências, conduzir reunião, fazer reunião, participar da reunião, ouvir os vários pontos de vista é muito interessante para quem tem a Lua em Libra. Tem outras questões também envolvendo o lado profissional que a gente precisaria analisar no caso de um mapa particular, porque uma Lua em Libra, se receber aspectos muito desafiadores, por exemplo, de Marte, pode ser uma pessoa que oscila, não decide muito, fica muito em cima do muro, e aí pode gerar uma certa dificuldade para o crescimento profissional, né? Porque a gente vive em um mundo que, querendo ou não, a gente tem que se posicionar o tempo todo. Não dá para você ficar aguardando que o mundo gere oportunidades e possibilidades para você. Se você ficar aguardando, você perde tempo, né? Vai perder espaço. Então, você tem que estar sempre em busca, em busca. Então, quando a Lua em Libra recebe aspecto muito desafiador, principalmente do Marte, que é ação, né, atitude, pode encontrar uma série de dificuldades para o crescimento profissional pela falta de atitude, tá? Por quê? Ela tem esse lado bacana do equilíbrio, de buscar o outro ponto de vista, a conversa, a informação, de se relacionar, da harmonia, tudo que a gente falou. Mas isso em um lado positivo, porque se você leva para o lado da tensão, isso pode se transformar em uma oscilação, uma hesitação em ter atitudes. Uma pessoa que tem medo de errar, não age, né? Tá, então tem essa questão também que tem que avaliar. Bom, a lua é em escorpião. Essa é uma lua que mergulha de cabeça no É uma lua perfeita para quem vai fazer trabalho de análise muito minuciosa, né? Principalmente as de comportamento, né? Um dos posicionamentos muito bacanas para quem gosta da área psicológica, assim, né? Da psicologia, muito interessante, da investigação do comportamento humano também. Primeiro porque, assim, quando a lua está em escorpião, a percepção ela é muito profunda. Agora, tem outros pontos, né? Porque a gente sabe que quando a lua está em escorpião, ela está na queda dela, né? Então, tem aquela coisa do sentir tudo muito profundo, puxa a coisa muito para dentro, né? Então, por exemplo, uma situação corriqueira do dia a dia, alguém fala alguma coisa e não tem diretamente a ver com ela, mas ela pode se doer, ela puxa aquilo como se fosse uma indireta para ela, né? Quem tem a lua em escorpião, principalmente em aspecto desafiador, acaba puxando tudo para si, assim, acho, né? Sente muito profundamente, tudo atinge. Então, isso é um pouco desafiador, vai precisar trabalhar esse ponto. Mas imagina uma lua em escorpião em aspectos harmoniosos, a profundidade de sentimento dessa pessoa se transforma numa percepção muito aguçada. E é uma observação, uma capacidade observadora muito legal também, né? Então, profissionalmente, em áreas que precisam desse fluxo de observação contínuo,
que precisam de uma concentração, que precisam de desenvolver estratégias, mesmo a área de negócios, uma área de marketing, estratégica de marketing, para quem tem a lua em escorpião, é bacana porque a percepção é muito boa, né? E como o marketing lida o tempo inteiro com necessidades de clientes, né? Em atender necessidades de clientes, então essa lua ela é muito bacana, é investigativa, vai entender as necessidades emocionais do consumidor, vai a fundo na análise, né? Isso a gente está avaliando se tiver tudo em aspecto harmonioso, né? Que é bacana. Quando tem aspecto desafiador, a coisa fica bem mais tensa, né? Bom, aí também depois a gente tem a lua em Sagitário, uma lua aventureira, né? Aqui é importantíssimo quem tem a lua em Sagitário saber para onde está caminhando no nível profissional, na vida profissional. Precisa ter um foco definido e provavelmente, assim, uma coisa que um objetivo único. Essa pessoa provavelmente ela não vai ficar em dúvida na hora da escolha profissional, porque Sagitário ele é muito voltado para o ponto final, né? Para o objetivo final. Então, ele determina uma coisa e desenvolve o que precisa para chegar até lá. Então, essa lua, ela é sempre motivada por resultados, por objetivo, por chegar lá na ponta, né? Para a escolha de carreira, em termos de ambiente, de cotidiano profissional, isso tem que estar tem que ser muito sentido. Então, é uma lua que poderia trabalhar bem numa área comercial com metas, né? Porque ela vai se automotivar a realizar, ela vai se sentir automotivada a atingir as metas. Por exemplo, uma área administrativa que seja, por exemplo, muito burocrática, não vai funcionar muito bem para quem tem a lua em Sagitário, porque se não tem um objetivo, se as coisas são tudo muito todo dia a mesma coisa, não dá certo. Ele precisa se sentir estimulado, crescendo, evoluindo, indo em busca, na movimentação mesmo, né? Ele precisa se aventurar um pouquinho na busca. Então, a área comercial é muito legal, ou enfim, várias outras áreas, a área dos esportes, né? Que acaba representando o desafio puro, né? Cada vitória, cada partida, enfim, acaba se tornando o caminho para a pessoa se desenvolver e crescer. Então, é bem interessante para quem tem a lua em Sagitário. Quem tem a lua em Capricórnio, né? Aqui é a lua no exílio dela. Então, o emocional também ele é mais deixado de lado na questão profissional. Essa lua se dá bem, em um ambiente mais tranquilo, né? Uma lua em Capricórnio, em um ambiente mais tranquilo, porque Capricórnio é signo de terra, e totalmente cheio de metodologia. Então, aqui, quanto mais normas, melhor, né? Ele vai funcionar perfeitamente. Ambiente muito desordenados, não vai fluir muito bem. Essa pessoa ela pode ter prejuízo na produtividade dela, pode não crescer muito, porque se ela estiver trabalhando num ambiente muito agitado, a lua em Capricórnio, ela acaba se tornando aquela que faz tudo certinho, né? Faz tudo organizadinho, tudo planejado. Então, ela pode ser vista como uma pessoa estranha ali no ambiente de trabalho. Agora, também tem essa questão que eu falei, a lua em Capricórnio, ela não deixa muito o emocional se envolver no nível profissional, né? Ela é uma lua que parece um pouco mais fria, mais distante, né? Então, ela não vai se envolver tão emocionalmente no ambiente profissional. E funciona muito bem, como eu disse para vocês, em áreas que as coisas não têm tanta alternância, que não há muita volatilidade, que as coisas vão fluindo sempre do mesmo jeito, né? Porque, como Saturno rege o signo de Capricórnio, o tempo não é problema para quem tem a lua em Capricórnio, né? Porque ela permanece naquela rotina ao tempo que for necessário. Se aquilo for trazer um resultado, um status, aquilo que ela realmente quer alcançar, perfeito. Se não for, aí sim pode se tornar um desafio, né? Aí ela pode até partir para a busca de uma coisa melhor, mas Capricórnio é extremamente constante também, né? Regido pelo Senhor do Tempo, não se importa de conquistar o sucesso profissional daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, não se importa, ele vai trabalhar e fazer a parte dele, né? Então, essa lua em Capricórnio, ela vai bem nesse sentido do produzir sempre da melhor maneira possível, é bastante exigente, né? Não é porque é constante que não está prestando atenção. Aliás, ela é bem detalhista também, observadora, e está sempre
procurando melhorar a metodologia, atenta ao processo das coisas, né? Tá sempre bastante atento ao processo que está sendo realizado e se aprimorando, né? Se a gente associar Capricórnio, né, ao animal, a cabra está sempre subindo, né, nos montes. Então, a lua em Capricórnio, ela é motivada nesse sentido, né? Ela vai subindo um degrau por vez, mas vai evoluindo, não é aquela coisa de estar constante, parada, né? Tá? Lua em Aquário, né? Então, Aquário como um signo bastante intelectual, a Lua em Aquário também não se envolve muito emocionalmente em termos de ambiente profissional, mas é um tipo de posicionamento bacana para relações interpessoais. E também porque as necessidades emocionais dessa pessoa, elas não são muito restritas e limitadas. Ela é assim, é muito aberta, ela é bem bastante genérica. Ela vamos dizer assim que ela aproveita ao melhor das oportunidades que surgem. Aliás, é um posicionamento lunar que consegue perceber muitas oportunidades, assim, parece que ele está com o olho ali na frente, né, lá no futuro, ele percebendo onde vem onde está a nova oportunidade do momento, né? Então, não é aquela lua que vai, uma pessoa que vai se preocupar com picuinha do dia a dia de trabalho. A lua em Aquário, ela se distancia bem desse tipo de coisa, mas e é prática, porque a visão de Aquário ela é uma visão do todo, né? Então, ele não vai se ater muito a pequenas coisas. Esse posicionamento lunar é bacana para carreiras em que a pessoa tem autonomia também, pode fazer as coisas da maneira dela, pode passar de um departamento para o outro, por exemplo, se ela tiver essa capacidade, essa probabilidade, né, de aprender um pouco em cada área, porque essa ideia do todo, do conhecer o processo inteiro, é bem bacana. E como todo mundo associa as carreiras tecnológicas ao Aquário, por causa da regência moderna de Urano, é um dos posicionamentos que pode ser favoráveis para essa carreira. Lógico que vai ter que olhar outros pontos do mapa, né? E a Lua em Peixes, né? Lua em Peixes, aqui o extremo é a questão da sensibilidade. Então, assim, aqui tudo que a Lua em Aquário não percebe emocionalmente, não se envolve com o ambiente de trabalho, a Lua em Peixes vai se envolver. O lado negativo de quem tem a Lua em Peixes para o ambiente profissional é se envolver demais com questões das outras pessoas. Então, por exemplo, a pessoa está realizando um trabalho aqui, aí o colega pede ajuda, ela deixa o que ela está fazendo para ajudar o colega, né? Porque se sensibiliza com os problemas da outra pessoa, com as dificuldades da outra pessoa, o que não é muito bacana. Essa é uma lua que não tem muito foco, assim, mas ela é muito sensível, né? Então, é favorável para esses ambientes, para essas carreiras profissionais que exijam que pedem essa sensibilidade, esse cuidado, por exemplo, a própria psicologia, porque ela vai lidar com a dificuldade do outro, ela só não pode mergulhar na dificuldade do outro, né? Porque a enfermagem, toda a área da saúde, assim, que ela se sente se doando para uma necessidade do outro. Agora também, assim, a Lua ela representa a popularidade, né? E como o Peixes tem muito essa questão da criatividade, um posicionamento de Lua em Peixes é muito bom para a área artística, para trabalhar essa questão da imagem da pessoa, né? O mundo da imagem de uma certa maneira, né? É favorável também para trabalhos ligados às questões psíquicas, né? Bastante favorável, porque aqui a necessidade emocional ela está além do plano da realidade. Também não vai se adaptar nada com carreira, com ambientes profissionais que tenham rotinas muito certinhas, muito estabelecidas e que há muita exigência, que tem que cumprir metas. Não funciona muito bem para a Lua em Peixes, porque ela também é uma lua, é um posicionamento lunar com muitas oscilações, né? Porque peixes é mutável e ainda é do elemento água. Então, essa lua ela tem muitas oscilações no humor e tudo muito certinho, muito organizadinho, não funciona muito bem. Agora, nem sempre dá para a pessoa trabalhar naquilo que ela gostaria. Então, se ela estiver trabalhando num ambiente assim, com rotina, ela vai precisar trabalhar fortemente a questão da concentração, porque concentração para a lua em peixes é uma coisa que falta não é característica, né? Por isso que tem que usar melhor as características em áreas que têm afinidade. Concentração não é para quem tem lua em peixes. Então, ela precisa lidar com carreiras que possam estimular a criatividade,
e que ela possa, por exemplo, não ter horários rígidos, que ela possa ter essa autonomia também para fazer as coisas. Agora, uma lua em peixes com autonomia tem que ter um Marte e um Saturno bem forte no mapa, porque senão ela perde foco total e aí o resultado do trabalho não sai do jeito, né, que se espera, certo? Bom, pessoal, então aqui a gente falou da Lua, né? Vamos no próximo vídeo dessa série falar sobre o posicionamento de Marte, então, voltada para as questões profissionais, ok? Bom, eu deixo um forte abraço para vocês. As dúvidas vocês coloquem aí nos comentários ou me mandem por e-mail, tá? Ah, eu convido vocês para participarem também lá, para seguirem a minha página no Face. Eu estou colocando alguns exercícios lá de análise, né? E o pessoal tem participado bastante, tá muito legal lá. Então, eu coloco o mapa lá e dou algumas orientações para vocês darem as opiniões de vocês. Então, participem lá também, certo? Então, um beijão para todos vocês, namastê, e até o nosso próximo vídeo.